Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença novamente de todos e todas que estão aqui. Então, hoje nós estamos no nosso segundo seminário interno, né, do PGE, que discute avaliação quadrienal da CAPES, e hoje a gente recebe uma convidada muito especial, tá? Então, aqui, em meu nome, em nome do professor Danilo Garcia, que é nosso vice-coordenador, que está aqui comigo, que vai também me ajudar nessa mediação, queremos te agradecer, Camila, tá? Pelo aceite em estar conosco hoje, para falar sobre avaliação quadrienal CAPES, né? Então, eu quero te dizer que aqui nós estamos num auditório com professores, professoras, né, e estudantes de mestrado e doutorado do programa. É com esse grupo que você vai conversar. E, então, eu quero apresentar para vocês a professora Camila, tá? A professora Camila Ferreira da Silva, ela possui licenciatura em pedagogia, com intercâmbio acadêmico em ciências da educação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, bem como mestrado em educação pela Universidade Federal de Alagoas e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Nova de Lisboa, com bolsa Erasmus Mundus da União Europeia, e com o título revalidado no Brasil pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Amazonas, onde atua também como coordenadora do programa de pós-graduação em educação, né, da UFAM. Ela possui pós-doutorado em Sociologia Política na Universidade Federal de Santa Catarina e foi professora também da Universidade Federal do Alagoas e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, Camila é líder do grupo de pesquisa em Sociologia Política da Educação, o GRUPESP da UFAM, é membro do GT Universidades e Políticas de Educação Superior do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ela é pesquisadora da Unidade de Investigação, Educação, Sociedade e Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa. É pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Estado, Sociedade e Educação da UFAL e do Núcleo de Estudos de Educação e Juventude Contemporânea. Então, os trabalhos da Camila focalizam suas propriedades no campo acadêmico, sociologia política e educação, política educacional, Estado, sociedade e educação, educação e sociedade e desenvolvimento. E Camila é membro do Forpred Norte e do Forpred Nacional. Então, essa palestra que a Camila fará aqui com a gente, ela fez também no Forpred Nacional, em que nós estivemos juntas, né, em Aracaju, no Sergipe, tá? Ela compôs a última mesa do Forpred, foi uma bela apresentação, juntamente com outras professoras que puderam estar conosco naqueles 2 dias de formação. Então, é isso, Camila, fique à vontade para conversar conosco. Camila, que vai falar sobre a avaliação quadrienal CAPES, reflexões sobre a transição entre quadriênios com programas de pós-graduação em educação 2021-2024 e 2025-2028. Então, é isso. Obrigada e a palavra é contigo. Você precisa ativar o seu microfone. Obrigada. Claro, gente. Estou eu e o microfone hoje numa luta, né? Como vocês podem perceber. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco hoje nessa manhã. Eu quero começar agradecendo o convite, né, da professora Tereza, a Tere para mim. Conheci a Tereza lá em Lisboa e é um prazer reencontrá-la agora, né, nesse momento em que nós duas ocupamos essas posições
difíceis, né, que é de estar na coordenação de programa de pós-graduação. A gente se encontra, né, toda vez que tem reunião do Fórum de Coordenadores, do FORPRED, como ela bem mencionou. Quero dar bom dia também ao professor Danilo e agradecer também ao Daniel por todo esse apoio aqui, né, por trás das câmeras, esse apoio mais técnico aqui desde manhã, mesmo com todos os problemas que a gente teve lá no StreamYard, tá, gente? E quero saudar todo mundo que está nos assistindo. A professora Tereza comentou, né, que o auditório está repleto hoje de professores e estudantes. Quero dar bom dia para todos e todas, dizer da felicidade quando eu ouvi a professora Tereza comentando, né, que o seminário é construído conjuntamente, né, e que os estudantes acabam também tomando aí à frente, né, desse processo, que isso é muito bonito de ver na pós-graduação, porque, no final das contas, organizar um seminário como esse é também aprender mais, né, sobre esse espaço que é a pós-graduação e sobre todos os seus processos. Como a Tereza bem falou, eu fiz essa fala, né, para o nosso FORPRED, para o nosso fórum, agora em novembro, em Aracaju, e eu trago essa fala hoje para vocês, a pedido da professora Tereza, muito também num sentido de poder dialogar, né, com vocês sobre essa transição de quadriênios. Eu sei que muito do que eu vou trazer aqui você já tem discutido, eu tenho certeza. Eu sei que o que eu vou trazer também é muita informação de uma vez só, eu já adianto isso, mas eu estou absolutamente à disposição para a gente conversar. E sei também que muito do que eu vou trazer ainda está numa linha tênue, né, entre esse processo de transição de quadriênios. Nós vivemos hoje, por exemplo, o encerramento de um quadriênio, né, agora em 31 de dezembro de 2024, mas que nós ainda, né, enquanto coordenações, por exemplo, de programas, ainda temos uma sucupira para fechar, né, o preenchimento do Coleta 2024 e dos relatórios finais, né, os relatórios mais qualitativos e as indicações todas que nós temos que fazer. Então, a gente está num processo de transição, ao mesmo tempo em que a gente já começa a pensar nova ficha, não é? Uma ficha que a gente só vai utilizar para avaliação em 2029, quando a gente terminar esse novo quadriênio 25-28. Então, é exatamente por isso, por entender esse processo complexo que a gente está vivendo de transição, de ter que, ao mesmo tempo, né, falar de um quadriênio que se encerra e de um novo que já vai iniciar, e das novidades, né, que vem aí com esse novo quadriênio, a minha fala vai focar nesse processo de transição. Eu vou começar fazendo uma breve comparação entre o que é a nossa ficha da área de educação hoje, né, nesse quadriênio que encerra em 24, e o que está previsto para ela ser agora a partir de 2025, não é? A nossa ficha já foi enviada pela coordenação de área à CAPES, o CTC já recebeu todas as fichas de todas as áreas, e eles têm até março do ano que vem para aprovar. A gente tem processos positivos e negativos do processo de judicialização, né? A avaliação foi judicializada na CAPES há alguns anos, na pandemia ainda, e a gente tem um processo que por conta da judicialização, a gente precisa ficar sabendo com antecedência da ficha de avaliação. Por isso, a ficha que a gente só vai usar em 29 vai ser aprovada agora, no começo de 2025. Isso em pontos positivos, porque a gente já começa a conhecer a ficha no começo do quadriênio. Os pontos negativos são, ela não vai poder ser mudada. Então, se a gente começar a perceber que elementos dessa ficha, por exemplo, funcionam mal ou precisariam ser mudados, isso não vai poder acontecer por conta da judicialização, a não ser que o processo chegue ao fim, né? Então, por isso, a importância da gente discutir nesse momento essa ficha 25-28, tá bem, gente? Como eu falei, eu quero começar fazendo uma comparação, vou fazer isso de forma breve para depois adentrar naquilo que nos interessa, né, nessa transição. O quadriênio atual, esse que a gente está terminando, né, nós todos e todas conhecemos essa ficha porque ela é a mesma do quadriênio anterior, do quadriênio 2017 e 2020, por conta da judicialização ela não pôde ser mudada. Então, a ficha atual tem 3 quesitos, como a gente já sabe, programa, formação e impacto. Ela é composta de 10 itens e 47 indicadores. Então, ela é uma ficha, pessoal, extensa, né? Ela é uma ficha muito complexa e que vai ali pontuando minúcias, né, do nosso trabalho, seja dos professores e professoras, dos estudantes e também dos egressos e egressas. A nova ficha, né, que está sendo avaliada pela CAPES agora, continua com 3 quesitos, já tem uma modificação nesses quesitos,
O programa continua com a mesma nomenclatura. O segundo quesito muda, né, de nomenclatura e passa a se chamar formação e produção intelectual. A gente considera na área isso um avanço, porque, de fato, esse item não falava só da formação, porque é nele que está, por exemplo, toda aquela ideia da produção dos professores, da produção dos alunos, da produção dos egressos. Então, esse item começa a ter mais clareza de que se trata de produção. E o último quesito da ficha atual é o impacto, que começou agora a ser melhor caracterizado, né? Porque a ficha já traz essa ideia de que o impacto pode ser local, regional, nacional ou internacional, consolidando uma ideia de que os programas, então, podem escolher qual é o melhor caminho para eles. Se é ter um programa mais regionalizado, se é ter um programa mais internacionalizado, e assim por diante. A ficha nova tem uma proposta de ter mais 2 itens. Em compensação, aqui é que está o grande avanço, né, numérico da ficha. Ele tem quase que metade dos indicadores, né, da ficha anterior. Então, ele é uma ficha mais enxuta, é uma ficha mais objetiva. Esse é um avanço para a gente, né? Mas eu quero, para além disso aqui, que é uma caracterização inicial, mostrar para vocês como que essa ficha atual, ela traz algumas novidades, mas ela também traz muita continuidade, né? Foi essa análise que eu comecei a fazer quando comecei a analisar as duas fichas de forma mais comparativa. E aqui passo a fazer uma comparação, demonstrando para vocês. Toda vez que eu passar, né, os slides a partir de agora, eu vou passar pelos 3 quesitos. O que está acima, né, da tela é a ficha atual, essa com a qual a gente está trabalhando agora até o final do ano. E essa que está mais abaixo é a proposta da ficha, tá? É um recorte da proposta da ficha que a gente começa a usar a partir de 1 de janeiro, né, de 2025, tá bem? O que eu fiz aqui foi tentar mostrar com essas cores todas, né, e o que eu fui aqui demonstrando tem muita continuidade na ficha a nível dos itens. Vejam, por exemplo, nesse primeiro quesito, que é o quesito programa, que eu fui mostrando, por exemplo, que itens da ficha atual estão expressos na nova ficha. Muitas vezes de forma condensada, com outras palavras até, mas expressando aquilo que a ficha atual já dizia, tá bem? Por exemplo, esses 2 primeiros itens, né, da ficha atual, que era de articulação da nossa área de concentração, linhas de pesquisa e os projetos dos professores, junta com o perfil docente, né, e ela passa a se chamar identidade e condições de funcionamento do programa. Então, é muito parecido, a gente vai tratar aqui da missão, do corpo docente, da infraestrutura e da articulação entre essas áreas de concentração, linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa e o currículo, né? Então, esses 2 itens atuais, eles se condensam e formam um novo item. A diferença aqui que eu quero chamar a atenção é nos pesos, né, que cada um desses itens tinham até agora e passam a ter a partir de 2025. Por exemplo, esses 2 itens somados, né, que estão aqui circulados em verde na ficha atual, somavam 70% da nota deste quesito, e passa agora a ideia de identidade do programa, passa a valer 60% desse quesito. Por que isso é importante para a gente pensar enquanto programa, que está indo para um novo quadriênio, né? É que a gente vai percebendo onde é que está o maior peso da nova ficha. O item programa, esse item da identidade dentro do quesito programa, no final das contas, ocupa mais de 50% desse quesito. Então, a identidade do programa é um ponto fortíssimo, é um ponto que define, por exemplo, muitas vezes a nota que um programa vai tirar nesse quesito, né? Porque 60% é bastante coisa. Então, o nosso currículo, os projetos dos professores e professoras, as nossas linhas de pesquisa, a área de concentração e como que isso tudo está articulado, né? A missão do programa, o nosso corpo docente e a infraestrutura valem mais da metade desse quesito. Então, é um peso importante para a gente considerar no nosso planejamento estratégico, né, para o próximo quadriênio. Na sequência, a gente tinha um item, né, na ficha atual sobre o planejamento estratégico do programa. Era um item que tinha uma porcentagem baixa, ela era de 15% apenas desse quesito, e ela aumenta um pouquinho de nota, chegando a 20% agora, né? E na nova ficha, a ideia do planejamento estratégico está mais claramente articulada com essa ideia do plano de desenvolvimento institucional. Então, o programa, ao construir o seu planejamento estratégico, vai ter que demonstrar que constrói esse planejamento em diálogo com o planejamento da universidade, no caso de vocês da UFMT, né? E aqui tem um avanço, e que era uma demanda da área que eu queria já começar a destacar, que é, pela primeira vez, vai aparecer na ficha essa ideia
de políticas afirmativas e de promoção de equidade. Vejam, a ideia aqui é políticas afirmativas. Não basta o programa apenas implementar, por exemplo, a política de cotas, né, que a gente tem já aprovada desde 2012 no caso do ensino superior, e pronto. Aqui a ideia é que os programas instituam políticas próprias, né, de ações afirmativas e de promoção de equidade. Chama atenção para que essa ideia aqui, ela vai estar colocada dentro dos nossos, do detalhamento desse item, né, no sentido não apenas da entrada dos alunos e das alunas, no processo seletivo, por exemplo, dos programas, mas também no processo de credenciamento docente. Então, aqui há uma indução da ficha para que a pós-graduação seja cada vez mais diversa, incorporando, por exemplo, pessoas negras, pessoas pardas, pessoas indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e outros elementos, né, aí que localmente a gente perceba que precisam de ações afirmativas dentro dos nossos programas, tá bom? Esse é um avanço que a gente percebe, né, da ficha nova, essa ideia das políticas afirmativas. Já tem programas, por exemplo, se articulando para pensar editais específicos, né, para esses públicos, para pensar mesmo políticas próprias nesse sentido. Por fim, nesse quesito, aquele item que tratava da autoavaliação, né, falava dos processos, procedimentos e resultados, tinha também só 15% da nota do quesito, aumenta, passa a 20%. E agora a gente vai tratar de princípios, procedimentos e usos dos resultados da autoavaliação. Aqui tem uma mudança que parece sutil, mas não é. Antes, na ficha trazia só resultados da autoavaliação. Agora, fala expressamente em usos dos resultados da autoavaliação, alinhados ao planejamento estratégico do programa. Aqui também é um elemento importante para a gente se pensar nessa transição de quadriênio, porque não basta fazer autoavaliação, não basta fazer um seminário, ter uma política própria de autoavaliação, como estava expresso, né, na ficha atual. Essa autoavaliação, a gente vai precisar demonstrar, a partir do ano que vem, como que a gente se utiliza dos resultados dela para poder fazer o planejamento estratégico do programa. Então, essa ideia, né, de uso de resultados vai precisar também ficar mais clara para a gente vai precisar, enquanto programa de pós-graduação em educação, desenvolver processos, né, para que a gente utilize depois os resultados da autoavaliação. Será que essa autoavaliação gerou dados? Será que ela gerou relatórios? Foi a partir desses relatórios, por exemplo, que a gente constrói, né, o planejamento estratégico, ou seja, a gente vai ter que demonstrar cada vez mais, né, esse processo de articulação entre a autoavaliação do programa e o planejamento estratégico. Percebam aqui as mudanças, né, dos pesos, percebam o que passa a contar mais, né, nesse quesito, e no final das contas o que muda, né, de um quadriênio para o outro. A gente tem a mudança, então, das políticas de ações afirmativas e dessa ideia dos usos, né, dos resultados da autoavaliação, tá bem? No segundo quesito, que é o quesito formação, que é um quesito importantíssimo, não é, para a nossa área, porque ele é o quesito que segura um programa não pode ter uma nota mais alta do que a nota que ele tira neste quesito. Se um programa tiver, por exemplo, tiver muito bom, ou 5, ou 6 ou 7, por exemplo, nos quesitos 1 e 3, mas tiver nota 4 nesse quesito, a nota do programa não pode ser maior do que 4. Então, esse é um quesito do núcleo duro, né, da nossa avaliação. É o quesito que define se um programa sobe ou desce, né, a formação. E esse é um quesito que mudou. Eu quero mostrar para vocês o que continua, o que muda, porque é bem importante o que acontece aqui nesse quesito, nessa transição de quadriênios. Continua a ideia dessa avaliação da qualidade e adequação das nossas dissertações ou teses, com relação à área de concentração e às linhas de pesquisa do programa, num sentido de que até a redação é igual, é a mesma redação desse primeiro itemzinho aqui que está circulado em verde, né? E o peso é igual. Então, 20% da nota desse quesito é ligada às dissertações e às teses, né, dos nossos estudantes e das nossas estudantes, e de como que essas dissertações e teses estão bem alinhadas, né, a nossas linhas de pesquisa e a nossa área de concentração. Então, aqui tem uma preocupação com a qualidade, né, dessa produção, uma preocupação, por exemplo, de que se as nossas teses e dissertações estão bem escritas, elas estão dentro das linhas, elas têm um bom resumo. Falando como avaliador ou avaliadora, né, que vai pegar, por exemplo, um programa para avaliar, ele não vai ler as dissertações e teses de cabo a rabo, ele não tem condição de ler todas
aquelas que foram defendidas num quadriênio, mas ele vai pensar o título desse trabalho, o resumo desse trabalho, as palavras-chave desse trabalho, as referências desse trabalho, para saber dessa qualidade e adequação aqui, né, à nossa área de concentração e as linhas de pesquisa do programa. Então, nisso tem uma continuidade, tá vendo? Não houve mudança. Na sequência, a gente tem aqui essa ideia da qualidade da produção intelectual de discentes e egressos. Isso aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque é um grande gargalo para o Brasil inteiro, é uma grande luta, né, para garantir uma produção intelectual de alunos e egressos, para fazer monitoramento de egresso também, que é uma coisa bem difícil. Esse item também continua, quero chamar a atenção de vocês, e ele aumenta o peso. Isso é uma coisa, gente, que não é consenso na área. O Forpred, a professora Tereza sabe bem disso, o Fórum de Coordenadores, inclusive, gostaria, e discutiu isso ao longo de muitos anos, de diminuir o peso sobre os nossos alunos e os nossos egressos, né? De não precisar ter uma cobrança tão acirrada nessa produção desses alunos, sobretudo de mestrado, que tem um tempo muito curto, né, dentro da pós-graduação. Mas aqui o peso aumentou. A gente saiu de 20% do quesito para 25% do quesito. Então, a produção de alunos e de egressos continua contando bastante, aumenta de peso, e mais para frente eu vou mostrar que ela também vai ser exigida em artigos científicos. Esse é um debate, a gente teve uma reunião semana passada com a coordenação de área, esse é um debate, porque, na verdade, a coordenação de área já também se mostrou mais flexível para tentar mudar isso na ficha que foi para a CAPES, que é, a gente também quer ver produção de alunos e egressos em eventos, em anais de eventos, em livros, em capítulos de livros, em outros formatos, inclusive, né, artístico-culturais, produção técnica, porque se a gente só contar artigo, como estava nessa ficha aqui, nesse arquivo que foi para a CAPES, a coisa fica muito complicada, né, e pior ainda a situação dos nossos alunos e dos nossos egressos. Então, esse ponto ainda está em luta, ainda está em discussão dentro da área, tá bom? Um próximo tópico dentro desse quesito é o destino e a atuação dos egressos. A gente chama isso, né, essa ideia do destino, ou seja, quando eles terminam o mestrado e doutorado, para onde vão, né, os nossos egressos e as nossas egressas. Esse item permanece também, ele está igualzinho, a mesma redação na nova ficha, e ele dobra também de peso. Então, o destino dos egressos, o monitoramento dos egressos, para onde vão nossos egressos e egressas, continua sendo uma tônica forte na ficha, e ele vai dobrar de peso, gente. Aqui é bem importante também para a gente pensar nessa transição de quadriênios, porque essa ideia de que os nossos egressos precisam continuar ligados ao programa, aos nossos grupos de pesquisa, a gente precisa ser capaz, né, de saber para onde é que eles vão, o que é que eles estão fazendo. Então, todo o trabalho que a gente já faz de análise de currículo Lattes dos egressos, às vezes a gente faz monitoramento por meio de instrumentos, né, formulários online, ou reuniões com esses egressos. Essa é uma tônica que vai continuar para o próximo quadriênio. Também não é um consenso na área, muitos programas reclamam bastante dessa ideia de ter que ficar, né, correndo atrás de egresso por 5 anos, e aí a gente já adianta aqui na análise que isso tem uma continuidade e, na verdade, tem um aprofundamento, né, porque passa a ser o dobro do peso na próxima avaliação, saindo de 10%, como é na ficha atual, para 20% a partir de 2025. Por fim, a ideia da qualidade das atividades de pesquisa e produção intelectual do corpo docente, aqui estamos falando dos professores e professoras, continua, é a mesma redação, inclusive. O que saiu da ficha era esse 2.5 antigo, que falava do envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do programa. Ele saiu, foi redistribuído esse peso, né, pelos outros aqui que eu falei que aumentaram, e essa ideia da produção dos professores e professoras, que valia 30% desse quesito, passa a valer 35%. Aqui também há uma tônica nos artigos científicos, mas daqui a pouquinho eu vou falar da produção e quero falar um pouquinho também do final do Qualis. Eu acrescentei isso na minha apresentação para a gente poder ver como é que fica, né, essa avaliação da produção, tá bom? Que eu quero destacar desse quesito, gente. Tem muita continuidade, como vocês viram, né? Os itens praticamente continuam, só caiu o antigo 2.5. E aqui tem uma mudança de peso significativa, exercendo maior peso sobre discentes, egressos, aumentando também o peso sobre a produção intelectual dos professores e professoras. Então, a gente tem um aprofundamento de processos de exigência, né, dessa produção no sentido da sua qualificação, tá bem? E aí a gente vai percebendo já, né,
processos de permanência e de ruptura e o que se aprofunda, tá, para o novo quadriênio. E, por fim, o último quesito, que é o impacto, né, e agora é impacto local, regional, nacional e internacional, ele também tem continuidades, como vocês podem ver aqui, né, o que estava de verde continua de verde embaixo, o azul e o marronzinho, a gente vai mostrando as continuidades, mas tem elementos aqui que são bem importantes e alguns avanços também para a área, tá bom? O que era chamado de impacto e caráter inovador da produção intelectual passa a chamar inovação, transferência e compartilhamento de conhecimento. A área tinha uma resistência com essa ideia de transferir conhecimento, porque a gente não acredita que na educação a gente simplesmente transfere conhecimento, mas o termo compartilhamento é um avanço para a gente, ele diz respeito a muito do que a gente acredita que a gente faz, né, na área, e esse item, né, do impacto e da inovação passou de 35% para 25%, então tem uma diminuição aqui no peso, mas a ideia de compartilhamento de conhecimento, ela é nova, né, ela vem pela primeira vez na ficha. O impacto, que antes era chamado impacto econômico, social e cultural do programa. Geralmente a gente se bate muito aí nas coordenações nesse final de quadriênio para dizer o que é impacto econômico e tal, caracterizar cada um deles. Agora está de forma genérica. Aparece na nova ficha, no novo 3.3, aqui azulzinho, impactos do programa para a sociedade. Então o programa vai poder perceber que tipo de impacto ele faz, se são esses aqui de econômico, social, cultural, se tem outros, inclusive, né? E aqui, gente, é uma mudança significativa. Eu quero muito chamar a atenção desse tópico para a gente. Ele valia 30% da nota desse quesito no quadriênio atual, e ele vai passar a valer 45% da nota, né, a partir de 2025. É quase metade do quesito do impacto, né, ligado a essa ideia dos impactos que a gente tem para a sociedade. Então, aqui já é, né, nesse processo de avaliar essa transição, um elemento importante para a gente se planejar para o próximo quadriênio, sabendo que quase metade da nota desse quesito trata desses impactos. Então, significa para os programas que a gente precisa começar a enxergar melhor que impactos são esses, monitorar melhor esses impactos e também descrever e analisar melhor esses impactos nos nossos relatórios, né? A internacionalização ou inserção local, regional e nacional e a visibilidade do programa também mudaram de nome, chama agora inserção, visibilidade e popularização da ciência. Tem aqui um avanço incrível com essa ideia de popularização da ciência, também é a primeira vez que aparece na ficha, era uma demanda da área que foi atendida pela CAPES e pelo CTC. A gente está muito feliz com essa ideia de poder falar sobre a popularização da ciência a partir de 2025, né, nos nossos quadriênios. Eu já indico, por exemplo, como a gente está terminando o relatório, né, agora para esse quadriênio, os programas que já fazem algum movimento de popularização da ciência, eu acho que é muito legal que já indiquem nesse relatório, nesse qualitativo que a gente está escrevendo, né, fechando agora, porque o programa já pode estar na dianteira disso, já pode estar fazendo isso, e pode ser um elemento muito legal para mostrar, né, para os nossos avaliadores, avaliadoras, os nossos colegas, que o programa já está atento, já está fazendo, de repente, projetos, né, e ações de popularização da ciência. Esse item saiu de 35% para 30%. Daqui a pouquinho, mais para frente, eu vou falar também da internacionalização. Vocês percebem que ela não aparece em nenhum dos quesitos e nenhum dos itens. Ela está de forma mais transversal na ficha, daqui a pouquinho eu mostro. Na reunião do Forpred, a gente demonstrou que isso tem pontos positivos e negativos, porque ela está transversalmente e, no final das contas, não tem nota, não tem pontuação para internacionalização. Então, a gente não sabe muito bem para onde é que ela vai, tem uma incerteza hoje sobre isso, e tem uma coisa nova também nessa ficha, que é os programas que são obrigados nessa nova ficha a internacionalizar são apenas os programas nota 7. Pela primeira vez também, né, na avaliação, programas que podem chegar a nota 6 sem internacionalizar. Se a missão do programa, se a identidade do programa é local, é regional ou é nacional, isso não vai mais impedir um programa de chegar à nota 6, porque antes, para ser 6 ou 7, ele era obrigado a internacionalizar. A internacionalização na nova ficha fica obrigatória apenas para programas 7. O que não quer dizer que programas de outras notas não possam fazê-lo, claro que podem. Tem aqui a ver com a ideia da identidade do programa, né? Se o programa já tem como identidade um programa internacionalizado ou se são ações mais pontuais, tá bem? Daqui a pouquinho eu falo sobre essa incerteza, né, da internacionalização, porque também não é um consenso para a gente da área. Depois de fazer essa comparação, gente, eu quero destacar, né, aqui alguns elementos que eu já falei, então vou passar mais rápido, de cada um desses quesitos, no que é importante para esse novo quadriênio, né? E que importa para a gente começar já agora a pensar esse planejamento dos programas. Vocês estão fazendo um seminário de avaliação, de autoavaliação agora,
E esse seminário necessariamente vai ajudar vocês a já fazer um planejamento estratégico para 2025 ou para o próximo quadriênio todo, né? Porque a autoavaliação serve para isso. Então, acho que talvez esses destaques ajudem, né, a pensar no que vocês já podem projetar, né, para 2025, tá bem? No primeiro quesito, surge essa ideia de identidade dos programas. Então, eu penso que os programas vão precisar amadurecer isso. Qual é a nossa identidade? A que o programa se propõe? Qual é a sua missão? Os seus objetivos? E será que essa identidade, né, tá conseguindo ficar expressa em tudo que o programa faz? Essa é uma ideia força, né, uma ideia nova que a gente vai começar a trabalhar a partir do ano que vem. No desenvolvimento pedagógico, né, dos PPGs, da área da educação, surge na ficha, dentro desse item, a ideia de processos híbridos de ensino e aprendizagem, né? Os PHEA. E esse é um debate grande na área, não tem um consenso. Eu penso que os colegas que estudam tecnologias e EAD têm ajudado muito, né, a área a compreender. Acabou de sair agora, dia 3 de dezembro, uma normativa nova, né, da CAPES sobre esses processos híbridos. A normativa, gente, a gente estava com medo como é que ia ser, se ia ser retrocesso ou não. Ela é até melhor do que a gente esperava, porque ela diz com todas as letras que processos híbridos não se confunde com modalidade de ensino, não é EAD, que não pode fazer, por exemplo, na pós-graduação, aulas, por exemplo, assíncronas e contar isso como carga horária, e também que a ideia de híbrido pressupõe presencialidade, que isso é um debate, uma defesa forte, né, na área da educação. Significa que, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, vocês aí presencialmente na universidade e eu aqui online em casa, isso é híbrido. É híbrido porque a gente está usando a tecnologia para conectar alguém que está longe, que é o meu caso, mas vocês mantêm a presencialidade. Então, isso é híbrido. Se estivéssemos, por exemplo, todos e todas nas nossas casas, cada um num lugar, isso já não é processo híbrido para a área, nem para a normativa da CAPES. Então, essa é uma normativa que vai ser importante para a gente se planejar também a partir do ano que vem. Eu sei que nossos programas, de maneira geral, já têm feito alguns processos híbridos, sobretudo em palestras, em bancas, né, muitas vezes. Então, a gente vai precisar também institucionalizar isso, né, no nosso currículo, como que isso aparece. Eu já adianto que, politicamente, tem uma luta da área da educação para que a gente pense, né, de modo crítico e de modo mais reflexivo sobre uma tendência, de repente, da gente ir para uma pós-graduação em estrito sensu que possa vir a ser, né, à distância. Então, a área se posiciona politicamente por uma pós-graduação em estrito sensu presencial com processos híbridos de ensino e aprendizagem. E aí não é problema ter processos híbridos garantindo a presencialidade, tá, gente? Essa é uma discussão que vai ser importante para os próximos anos, né? E a área coloca isso na ficha. Então, vai induzir os programas a terem processos híbridos, tá bom? E esse é um elemento para a gente se planejar. Já falei das políticas afirmativas, né? Na ficha, no detalhamento do programa, né, aparece inclusive a ideia de políticas de acessibilidade também, políticas inclusivas e políticas afirmativas. Então, aparecem as três, né? Para a gente pensar também como que o programa vai começar, de repente, a montar comissões de políticas afirmativas, fazer documentos, né, referenciais aí para o programa, saber que políticas ele vai começar a institucionalizar, ou se já tem, vai consolidar, né, no próximo quadriênio. Outro destaque desse quesito é a produção intelectual. A gente já tinha uma produção, né, que falava dos produtos bibliográficos, artístico-culturais e técnico-tecnológicos na área da educação, mas eu chamo a atenção, e está em verdinho aqui por isso, que pela primeira vez os produtos artístico-culturais vêm para a ficha com grande peso, né? A área, pela Amped, montou uma comissão, discutiu o produto artístico-cultural, e essa comissão pautou e conseguiu convencer a coordenação de área de que a produção artístico-cultural é tão importante quanto a bibliográfica ou a técnica, e por isso ela precisa estar na ficha com peso, né, ali parecido, com peso próximo, e ela está na ficha nova. Então, por exemplo, toda a produção ligada à área das artes e à área da cultura vão também agora ser pontuadas na ficha, e a gente vai ter que discutir nos próximos meses, agora com a coordenação de área, quais são os critérios para isso, não é? Porque a gente tem uma dificuldade ainda muito grande de, muitas vezes, colocar isso na plataforma. Vou dar um exemplo. Se a gente tem uma apresentação artístico-cultural, por exemplo, de um aluno nosso, um aluno, egresso, num evento,
e essa pessoa fez, por exemplo, uma performance, pode ser de música, de teatro, qualquer coisa. Como que eu registro isso na ficha? Então, a gente tem dificuldades ainda nesse sentido, que vão precisar ser sanadas nos próximos meses, inclusive, né, porque a ficha já vai ser aprovada em março, para que a gente entenda, né, enquanto área, como é que isso vai ser colocado dentro da plataforma Sucupira. Eu chamo a atenção aqui para que essa discussão vai continuar, né, com a área, e que a gente, quando receber o documento de área, depois da ficha aprovada, isso deve estar mais claro. O que a área entende de produto artístico-cultural, tá bem, gente? Mas isso é um grande avanço. Isso foi um debate da área da educação, foi uma luta da nossa área, e passa, então, a estar na ficha agora. E também aparece nesse quesito, né, essa ideia de uso, difusão e compartilhamento dos resultados da autoavaliação, e um incentivo à existência de um diálogo dos nossos programas com instituições da sociedade que recebem os nossos egressos. Aqui eu quero fazer um parêntese rápido, que é essa ideia do diálogo com a sociedade e a ideia de projetos colaborativos, projetos em colaboração dentro de um mesmo PPG, ou de um PPG com outros PPGs, né, do Brasil e do mundo, começa a ter muita força na ficha. Essa é uma tendência para a gente ficar atentos e começar a desenvolver com mais força projetos colaborativos, né, entre nós, tá? Porque isso também passa a ser pontuado dentro da ficha, inclusive vai virar um destaque, né, para o próximo quadrinho. A gente vai poder destacar casos de sucesso, né, como eles falam, que é casos de impacto, na verdade, na nova ficha, e nos casos de impacto tem um peso sobre essa ideia de projetos colaborativos. Então, isso é um elemento importante. Fazer colaboração com a educação básica, fazer colaboração com a Secretaria de Educação, com sindicatos, com entidades de base, com movimentos sociais, podem ser tônicas importantes para o próximo quadriênio. Esse quesito tem uma caracterização, não vou me demorar nisso, mais qualitativa. Dos 8 indicadores que vem na nova ficha nesse quesito, 7 deles são qualitativos, então ele continua sendo um quesito majoritariamente qualitativo, diferente do próximo que eu quero falar, que é o quesito de formação. Na formação eu vou destacar o avanço, que também foi luta da nossa área, da licença parental. Ela aparece pela primeira vez, né, dentro da ficha. A gente pode apontar a licença parental, seja para professores, para alunos ou para egressos, e a licença parental nos permite, por exemplo, que professores ou professoras que foram, por exemplo, mães ou pais no quadriênio, tenham também um olhar diferenciado para a sua produção. Ele não vai precisar virar professor colaborador, ele pode continuar como professor permanente, porque naquele período da licença parental, a sua produção vai ser contada de modo diferente, ele não vai ser prejudicado. Então, isso é um avanço da área, né? A publicação de artigos passa a ter nomenclatura diferente dentro da ficha já. A ficha vai falar em periódicos acadêmicos aceitos pela área da educação. E aqui, gente, eu estou falando da maior polêmica do quadriênio novo, que é a ideia do Qualis, né, cair e a gente começar a usar outras métricas. A área coloca na ficha que a gente vai começar a falar em revistas consolidadas, em processo de consolidação ou não consolidadas, ou revistas ainda não aceitas pela área. As não aceitas são aquelas que hoje são o Qualis C, para deixar mais claro para a gente, né? Aquelas são predatórias. E as outras, né, precisam ainda de definição. A coordenação de área e o FEPAI, que é o Fórum de Editores de Periódicos Científicos, tem indicado que essa ideia de consolidado, em processo de consolidação ou não consolidado, vai ter mais relação com o Qualis, vai ter uma relação próxima, por exemplo, quem tem Qualis A vai estar mais perto dessa ideia dos consolidados, e assim sucessivamente aí na escala, né, do Qualis, mas isso ainda está em discussão, tá bem? A gente vai nesse quesito ainda destacar a produção intelectual docente, e aqui tem uma porcentagem de artigos publicados no quadriênio em periódicos consolidados. Isso é uma mudança grande, parece que é pequena, mas não é. No quadriênio atual, a gente fala em porcentagem de docentes permanentes que possuem artigos Qualis A1. Na nova ficha, a gente vai falar em porcentagem de artigos publicados no quadriênio em periódicos consolidados, tá bem? Então, é uma mudança significativa. Induz, então, todo professor e professora permanente a publicar, sobretudo, né, em periódicos consolidados, tá bom? E, por fim, esse quesito traz ainda a ideia da porcentagem dos docentes permanentes que possuem trabalhos apresentados em eventos, que tem a ISSN, produto intelectual, como eu falei, aquelas 3 categorias, bibliográfico, artístico, cultural e técnico-tecnológico, em coautoria com discentes ou egressos. Isso aqui, de novo, está na ficha, com mais força ainda. Essa produção em coautoria com os nossos orientandos e orientandas, com os nossos egressos e egressas, continua sendo uma tônica da área.
E aqui eu chamo a atenção para esses indicadores booleanos, né? E ainda, ou seja, além de ter trabalho para estar em evento e tal, em coautoria condicente e egresso, ter que ter produto tecnológico ou, né, um produto artístico-cultural ou um livro ou capítulo de livro ou verbete. Tem um debate também se dando na área, se os livros, capítulos de livros, né, vão ter peso, porque por enquanto tem realmente um peso maior os artigos, tá bem, gente? Continuo na tônica dos artigos para a área. Esse é o quesito mais complexo, como eu falei, é aquele que deixa ou não um programa subir de nota, e ele também é o quesito mais quantitativo da ficha. Ele continua sendo. Quando a gente vai fazendo coleta ano a ano, tudo que a gente coloca lá compõe nota desse quesito, tá bom? Ele tem 6 indicadores, no final das contas, né? Quantitativos e só 2 qualitativos, tá bom? E para fechar esses destaques, né? A coisa do impacto, o que é que eu quero destacar aqui? A inserção social do programa começa a aparecer na ficha com forte peso, né? A ideia de se a gente desenvolve temas locais, se faz parceria com as redes de educação básica, se atua na formação continuada, se oferece assessoria ou consultoria, se faz eventos de difusão científica ou se articula com movimentos sociais. A ideia de popularização da ciência que eu já falei. Aqui quero falar de outro elemento que aparece fortemente dentro desse item, né? Desse quesito, que é a extensão. Os projetos de extensão não aparecem mais como uma coisa complementar, eles aparecem como um elemento importante de impacto social. Se, por exemplo, todos os professores ou professoras de um programa apresentarem projetos de extensão ao longo do quadrênio, isso é um ótimo indicador de que o programa tem impacto social, porque o projeto de extensão tem uma ligação forte, né, com essa ideia de diálogo com a comunidade, tá bom? Então, essa é uma tônica forte para o próximo quadriênio, né? Os impactos sociais também vão ser medidos a partir da nossa produção. Então, que impacto tem os nossos livros ou os nossos produtos técnico-tecnológicos? E, por fim, como eu falei, tem a ideia de a gente indicar casos de impacto. Esses casos de impacto, gente, pode ser a partir da nossa produção, pode ser dos processos e resultados de projetos de desenvolvimento, projetos de pesquisa ou projeto de extensão. E aqui entra aquilo que eu estava anunciando mais cedo, prioriza-se casos que sejam resultados de ação coletiva do programa. Olha que coisa interessante, né? A gente tem, então, uma indução para que nós, enquanto programas, desenvolvamos projetos conjuntos. Então, juntar professores, grupos de pesquisa para desenvolver projetos conjuntos dentro do mesmo programa ou com outros programas vai ser uma tônica importante para o próximo quadriênio, tá bom? Esse quesito é um quesito puramente qualitativo, todos os seus indicadores são qualitativos, significa que a gente vai ter que escrever muito, né, lá em 2028, 2029, para poder ir dando conta de que impactos, né, a gente tem tido na sociedade nos anos aí de avaliação. Como eu prometi, quero anunciar para vocês a questão da internacionalização na nova ficha. Ela não aparece como item, ela não aparece, né, no detalhamento do item, por exemplo, ali nos critérios, ela aparece de forma transversal. Ela vai aparecer sempre assim, gente, como uma observação na nova ficha, de que o programa também poderá destacar no relatório outros aspectos referentes à internacionalização. Isso pode ser positivo, porque também não pontua nem deixa de pontuar. A coordenação de área indica que isso vai ser usado só e apenas para diferenciar os programas que chegam a nota 5, porque aí são os programas que podem virar 6 ou 7, né? E aí a internacionalização é importante para chegar no topo, para chegar no 7. Mas eu juntei aqui tudo que aparece nessas observações na ficha inteira, para a gente saber o que a área, mesmo transversalmente, está chamando de internacionalização. São disciplinas em língua estrangeira, disciplinas ofertadas com instituições estrangeiras, cotutelas, bancas, publicações no exterior, ou se tem egressos que foram para o exterior depois de terminar o curso. Alunos estrangeiros, será que a gente recebe alunos estrangeiros? Será que os nossos discentes também vão para fora, fazem mobilidade? Os nossos docentes estão fazendo mobilidade, seja em pós-doc, seja como professor visitante? Coautores estrangeiros em artigos, extensão, né? Será que os projetos de extensão têm também colegas do exterior? Turmas internacionais, professores visitantes do exterior no nosso programa, eventos de pesquisa no exterior e a divulgação do PPG em mídias internacionais, né, em espaços acadêmicos também estrangeiros. Então, a gente tem muitos elementos, apesar da gente não ter clareza da pontuação deles, a ficha vai dando pistas. E eu quero apresentar hoje essas pistas,
porque se o programa está pensando, né, em começar ou consolidar a internacionalização, esses são elementos que ele pode começar a levar em consideração. Aqui, gente, eu penso que a ideia dos processos híbridos, que eu anunciei também mais cedo, pode ser um aliado, né? Porque o dinheiro não é sempre tranquilo para a gente fazer a internacionalização como a gente queria, bolsa também não é sempre tão fácil, porque não tem tantas assim no Brasil nos últimos anos, mas a ideia dos processos híbridos pode ser uma aliada para internacionalizar, para fazer, por exemplo, né, esses processos de disciplinas, de projetos, né, em que você use a tecnologia aí para poder dialogar com os colegas internacionais, tá bem? Quero fechar minha fala falando do Qualis, como eu prometi, né? Porque eu sei que esse é, gente, um embrulho ainda. A gente está tentando compreender e está tentando ainda se posicionar. A área foi contra o fim do Qualis, né? O FEPAI se posicionou contra o fim do Qualis. E eu quero explicar, o Qualis não acaba simplesmente. Ele vai continuar para a gente pensar os periódicos, mas ele não vai ser mais usado para a gente analisar os programas. Isso é o que a gente está chamando de fim de Qualis, né? Ele não vai mais ser o padrão, né, a métrica que a gente vai utilizar para pensar as nossas produções. Isso é uma indução que vem de outras áreas, área de exatas, área de engenharias, própria área da saúde, já usa outras métricas, né, há algum tempo, e a gente acabou tomando isso dentro do CTC da CAPES para todas as áreas. Eu vou dizer aqui, né, para quem ainda não viu, vou sugerir dar uma lida no Ofício Circular 46/2024 da DAV CAPES. Esse ofício circular traz um resumo das reuniões da época, que era de outubro esse ofício, e fala sobre essa classificação de artigos, né, o documento que a gente tem hoje que indica como é que isso vai acontecer. No quadriênio 2025-28, a gente vai parar de usar o Qualis periódicos e vai ter uma nova sistemática que a CAPES está chamando de classificação de artigos. O que acontece nessa classificação é que o principal conceito é focar nessa classificação do artigo e não na revista, né, no periódico quando ele está publicado. Mas eu já adianto. A gente tem 3 procedimentos que a CAPES indica que podem ser usados. A área pode escolher um desses procedimentos ou pode misturar mais de um deles, tá bom? Eu vou apresentar os 3 de forma breve, mas já adianto para vocês, na reunião da semana passada, a área finalmente respondeu para a gente, né, a reunião com a coordenação, qual é o procedimento que a gente vai utilizar. Porque a gente estava entendendo, enquanto fórum de coordenadores, que nós iríamos utilizar o 1 e o 2. E isso rolou, isso gerou, né, um debate, gerou posicionamentos contrários. E a área esclareceu semana passada que a gente vai usar o primeiro apenas, tá bem? O primeiro procedimento, a CAPES indica que é o procedimento de classificação do artigo a partir dos indicadores bibliométricos do periódico, ou seja, da revista. Essa metodologia, ela vai muito próxima do que é o Qualis, gente, que é a ideia da gente poder atribuir uma nota, nesse caso, né, um conceito à revista, e se o seu artigo está publicado naquela revista, é esse conceito que vai, no final das contas, servir para pensar o teu artigo. Ou seja, esse primeiro procedimento não pensa o artigo individualmente, tá bom? Ele pensa o periódico. É assim que a gente vai dividir na área o periódico consolidado, o em consolidação e o não consolidado. A área está indicando que a gente vai usar uma lógica parecida com o Qualis, mas isso era uma dúvida até então, né? Só que a gente, além daqueles elementos que a gente utilizava até hoje no Qualis, que eram os indexadores, se tem artigo em língua estrangeira, se tem muita gente publicando de todo o Brasil, de diferentes PPGs, etc. A área vai incorporar também o índice H5, que é o índice do Google Acadêmico, que é um índice que vai estar preocupado, né, com o número de citações que um periódico, né, uma revista recebe nos últimos 5 anos. Esse é um índice polêmico, né, porque é um índice que acaba podendo levar a revistas que já são mais consolidadas e mais antigas permanecerem nessa posição privilegiada, enquanto revistas são mais novas ou de PPGs, né, mais periféricos, vão continuar também numa posição hierarquicamente menor, porque a gente vai gerar um processo de citação induzida, tá? Para que as revistas fortaleçam o seu índice H5. Aventou-se a possibilidade de usar o H-Vida, né, que é o ciclo de vida, pensar os anos de existência da revista, mas, na verdade, hoje o que a gente tem clareza é que a coordenação de área indicou, né? A gente vai usar o H5 e a gente vai usar elementos do Qualis, que é essa ideia de indexadores e essa diversidade de artigos dentro da revista, tá? Esse é o procedimento que a gente vai usar.
O que isso significa para a gente? Isso dá um pouco de conforto, porque ele é próximo do que era o Qualis, significa que as revistas ficam com classificações parecidas com o que elas têm hoje. Uma revista que hoje é A1, provavelmente vai ser uma revista consolidada. Uma revista que hoje está no A4, provavelmente vai ser em consolidação ali, num B1, vai estar em consolidação. Uma revista que está mais perto do B4 vai ser um não consolidado. E uma revista Qualis C é uma revista não aceita pela área. Mas isso, gente, de novo, é especulação. A gente precisa, no que vem, ter clareza sobre isso quando a ficha for aprovada e começar a fazer uma listagem de onde que está cada um dos periódicos aqui colocados, tá bom? O procedimento 2, eu não vou me demorar nele, né? Porque não vai ser o cara que vai usar, mas é o procedimento em que a gente correlaciona o número de citações do artigo, né? Que é o indicador bibliométrico do artigo, com a classificação da revista. Então, a gente junta as duas coisas e ele vai estar baseado, né, no índice de citação do artigo, no impacto do artigo e na classificação de periódicos. A gente brigou muito no fórum porque a gente também acha que esse índice é um índice complicado. Ele reforça a simetria regional, traz a ideia da questão ética, porque se você vai pelo número de citação que um artigo tem, a gente pode acabar numa lógica que é assim, de começar a combinar com os amigos. Eu te cito e tu me citas, porque a gente vai chegar a muitas citações nos nossos artigos. A gente já teve polêmicas dessas, né, na ciência há alguns anos no Brasil, e a gente é contra esse processo, tá bom? Então, por isso que esse procedimento não vai ser usado na área, né? E o procedimento 3 seria uma análise qualitativa dos artigos, seria a gente ir artigo por artigo, para ver, né, a pertinência do tema, o avanço que o artigo traz, o impacto propriamente do artigo. A área já adiantou que é impossível fazer isso, por 2 motivos. Primeiro, a gente tem muitos artigos, porque são muitos programas na área. Imagina que a gente chega no final do quadrênio com milhares de artigos, né? Então, seria impossível para os avaliadores fazerem isso. E segundo, a gente já faz análise da qualidade do artigo quando a gente submete para uma revista. Porque o avaliador e a avaliadora, né, vai dizer para a gente se o artigo tem mérito ou não de ser publicado. Então, como é que a gente ia fazer uma reanálise? Então, a área é contra esse procedimento e, dado o volume da nossa produção, não vai ser ele que a gente vai adotar. A gente vai adotar, então, um procedimento mais próximo do que acontece hoje com o Qualis, só que isso vai se dividir naquelas categorias de revistas ou periódicos, consolidados, em consolidação e não consolidados. Para fechar mesmo minha fala agora, gente, quero destacar algumas coisas ainda da ficha que servem para a gente ficar de olho, ficar atentos, tá? Em como a gente vai fazer isso a partir de 2025. A ficha traz, no 1.1.3, uma ideia de envolvimento em atividades de gestão do PPG, e aqui tem um avanço da ficha que é: não pensa a gestão apenas nos coordenadores. Ah, quem está fazendo gestão é só quem é coordenador do programa. A ficha começa a pensar que os professores, por exemplo, né, os professores permanentes, ao se envolverem em comissões, né, ao se envolverem aqui em elementos que são próprios do programa, também estão envolvidos em atividades de gestão. Então, isso é um avanço para a gente começar a pensar que todos os professores e professoras, por exemplo, podem estar envolvidos, né, com a gestão do programa ao longo de um quadriênio. Um professor vai compor, por exemplo, uma comissão de egressos, vai compor uma comissão de autoavaliação, vai compor uma comissão, por exemplo, de avaliação da produção. Tudo isso é atividade de gestão do PPG, e esse é um elemento interessante para a gente se organizar, né? Tem aqui uma ideia de plano de melhoria ou modernização ou expansão da infraestrutura física e material e dos recursos humanos do programa. Esse é outro ponto polêmico, porque a gente até pode fazer um plano, mas melhorar a infraestrutura física é algo que vai muito além de um PPG. Depende de financiamento, depende da universidade. Então, esse é um ponto que a gente também tem discutido criticamente de como que a gente responde a ele, né, no próximo quadriênio. Quero dizer que sobre o destino e a atuação, né, dos egressos, tem esse item aqui que vai obrigar todos os programas da área da educação, todos eles, a eleger 10 egressos que foram titulados a partir de 2019, sendo pelo menos 5 deles a partir de 2024, para dizer assim, esses são egressos exemplares, são aqueles que no final das contas, exemplificam melhor qual é a identidade do programa, né? Isso é um elemento que é polêmico, porque uma coisa é um programa como a Unicamp, que tem mais de 100 professores, e que, por causa disso, tem muitos egressos. Então, tirar 10 egressos, por exemplo, de quem forma, sei lá, 500 egressos num quadriênio, é mais fácil do que programas menores.
Programas que têm 10 professores permanentes, 20, 30 professores permanentes, não formam tantos egressos assim. Então, tirar 10 deles já é diferente. Então, tem um debate colocado na área sobre isso. Tem uma indicação, né, uma indução de presença e divulgação do PPG nas mídias ou nas redes sociais e de citações não acadêmicas em espaços diversos. Eu chamo a atenção aqui para uma coisa que é complexa, né? Ela traz para a gente também um debate importante. Os nossos PPGs todos são obrigados a terem sites, e porque o site é um elemento da avaliação, e os nossos PPGs, nos últimos anos, avançaram para ter, inclusive, redes sociais, né? Tem rede social do programa no Instagram, no Facebook, etc. O de vocês, por exemplo, tem, né? Que eu vi o PPG da UFMT lá no Instagram. A gente já está fazendo isso. E a área começa a induzir que isso é importante, ter essa presença e divulgação nas mídias, né? E nas redes sociais. A área faz um debate, no entanto, sobre como que isso pode ser positivo, mas também pode acarretar elementos complicados para a gente. Se a divulgação nas mídias sociais for por um caminho do diálogo com a sociedade, da divulgação que é aquilo que a gente faz, da popularização da ciência, de chegar mais perto realmente da sociedade, né, de poder popularizar tudo que a gente faz, a gente concorda plenamente com essa divulgação. A gente só está pensando no cuidado que a gente vai precisar ter para não enveredar por um caminho mais ligado a uma comunicação mais vazia, que é uma comunicação ligada, por exemplo, à ideia de empreendedor digital, à ideia de uma divulgação quase beirando ali, né, a ideia de blogueiros e blogueiras acadêmicos. Então, tem um debate colocado sobre isso na área, tá bem, gente? Se é divulgação e presença nas mídias e redes sociais para popularização, para divulgação da ciência, tá tudo certo. A área vai precisar conceituar isso aqui para a gente agora até março, tá bom? E a ideia dos periódicos científicos ainda não estarem, né, classificados, traz para a gente uma necessidade de debater sobre isso nesses próximos meses, né, da gente poder entender melhor o que vai ser esses periódicos consolidados, em processo de consolidação, não consolidados e os não aceitos pela área. Porque essa ideia de que vai se pautar no Qualis é uma fala da coordenação de área, mas que a gente ainda não tem clareza de como vai ser. Então, nos próximos meses, a gente vai também precisar se fortalecer e debater enquanto fórum, enquanto programas, se posicionar para isso. Todo mundo que está fora do eixo sul-sudeste, que é onde estão a maior parte dos programas com notas maiores na área da educação, né? A gente, além de sul-sudeste, hoje tem um programa no Nordeste com nota 6, que conseguiu agora na última avaliação. Quem está em regiões que tem programas com notas menores, que é o caso da região norte, onde eu estou, é o caso da região nordeste, é o caso da região centro-oeste, vai precisar ficar muito atento nisso aqui, para as nossas revistas, para os nossos periódicos, não irem simplesmente lá para baixo. Esse é um debate importante também da gente politicamente, gente, para os próximos anos. É isso, eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa, tem muita transição acontecendo, muita coisa ainda na incerteza, mas eu acho que é importante que nesse processo, nesse momento de incerteza, a gente faça isso aqui que vocês estão fazendo nesse seminário, né? A gente dialogue, a gente continue conversando para ir também conseguindo entender melhor tudo isso que está acontecendo, para a gente se posicionar e lutar, né, por uma ficha que dê conta daquela pós-graduação que a gente faz e que a gente acredita, né? Que é uma pós-graduação pública, gratuita, socialmente referenciada, presencial e que tem compromisso político com a formação na área da educação. Obrigada, gente. Camila, a gente quer te agradecer muito pela palestra. No dia em que você fez essa mesma fala no Forprev Nacional, nós também lá, né, ficamos nos sentindo, os coordenadores muito contemplados, né, para entender aquilo que é e que serão, né, os acréscimos da ficha que nós estamos hoje para aquilo que vai nos esperar, né, para o próximo quadriênio, mas eu acredito que, principalmente, para a gente se situar em relação ao que a gente precisa fazer agora, né? Então, dentro desses 3 quesitos aí, que são gigantescos, né, para cada item ali, a gente ter
40 mil caracteres para dizer tudo isso que você nos trouxe aqui, né? Então, assim, é praticamente uma missão quase impossível, mas, assim, nós daremos conta, né? E eu quero aqui, então, Camila, em nome desse coletivo de professores que está aqui, estudantes, te agradecer, tá? Por essa manhã, a possibilidade que você nos deu aqui, né, de trazer esse conhecimento, esse estudo que você vem fazendo e contribuindo também com o FORPRED, para trazer aqui para nós, né? Então, eu gostaria de abrir novamente a palavra para você, porque aqui a gente vai encerrar, né, como nós havíamos combinado, o nosso horário aqui ficou bastante apertado essa manhã, a gente tem uma programação também intensa, mas a sua fala, ela já nos contempla no sentido daquilo que nós aguardávamos, esperávamos ansiosamente ouvir de você. Então, muito obrigada, tá? Eu abro novamente para você se despedir aqui do nosso grupo, né? E depois a gente segue a nossa programação. Obrigada, professora Tereza. Eu quero mais uma vez agradecer, né, pelo convite, dizer para vocês que pensar essa avaliação realmente não é coisa fácil, né? Vocês sabem bem disso também, sobretudo quando a gente ocupa uma posição, né, nessa geopolítica do ensino superior e da pós-graduação no Brasil, que é uma posição relativamente periférica, né, com os grandes centros que têm grandes notas, e acho que essa reflexão coletiva, isso que vocês estão fazendo aí no seminário, né, de avaliação, é essencial para a gente. Não apenas para a gente entender o que está acontecendo, mas também para a gente se posicionar, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Porque a ficha, gente, apesar dela ser esse instrumento que vai permeando a nossa cabeça um quadrênio inteiro, né, a gente vai batendo cabeça com ela um quadrênio inteiro, ela não dá conta daquilo que a gente faz na pós-graduação, né? A nossa pós-graduação é muito rica, a gente faz muita coisa. A pós-graduação é essencial, né, para o desenvolvimento desse país e para a formação, né, social do nosso país. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para essa ficha e essa nova ficha que vem com avanços e com retrocessos, né, de forma crítica e pensar que ela não nos cabe, né? A gente é muito mais do que a ficha, que eu acho que isso é importante, porque acho que isso dá para a gente perceber que o que a gente faz, quando a gente vai registrando depois na avaliação, né, é muito mais do que esses quesitos, esses itens, e é importante no sentido, né, do desenvolvimento local, nacional, internacional. Eu fico muito feliz com a possibilidade de dialogar com vocês hoje, me coloco à disposição para qualquer outro momento. Como eu falei, né, a ideia do trabalho coletivo e colaborativo está com força na nova ficha, então eu me coloco à disposição para continuar esse diálogo. O PPGE também da UFAM está à disposição, né, o FORPRED Norte também está à disposição para a gente continuar esse diálogo. Quero dizer que o PPGE de vocês já recebeu 2 alunas minhas, né, que foram ano retrasado fazer mobilidade aí, uma mestrando, uma doutoranda. Então, eu sou muito grata ao PPGE de vocês, ao FMT. Faço aqui menção também à professora Cândida, que foi supervisora das minhas meninas, e agradeço mais uma vez o convite, tá? Tereza, muito obrigada. Professor Danilo, prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Obrigada também por essa manhã. E bom trabalho para vocês, então, gente, na continuidade do seminário de avaliação. A gente vai encerrando aqui, e eu quero te dizer que, em relação ao intercâmbio do PROCAD pelo PROCAD Amazônia, nós estamos aqui hoje com a professora Vilma Pinheiro, tá? Vilma Aparecida de Pinho, desculpa. Ai, que legal. É amiga, mas às vezes a gente troca o nome. Então, é porque ela é do PROCAD da UFPA, aí vocês da UFAM, e nós aqui da UFMT, então, nessa parceria, né? Isso, verdade. Na ocasião, recebi um estudante da UFPA, nessa mesma leva dos seus que vieram para cá. Ai, que coisa boa, gente. Então, é isso, Camila, um grande abraço para você, tá? A gente segue em diálogo, tá? Muito, muito, muito obrigada e tenha um ótimo dia, tá? Obrigada, gente. Tchau.